Se resumiu o livro inteiro de Filipenses, o tema central, várias vezes, Paulo vai escrever: alegre-se. E principalmente não busque um motivo, busque um evento, busque uma situação para se alegrar. E Paulo está falando de pessoas que estavam vivendo naquela época em situações muito difíceis. Ele está escrevendo para os filipenses. Tinha muita coisa boa, eles tinham uma cultura grega que era muito importante ali para eles, viviam isso. E Filipos era quase que uma mini capital romana. Eles pensavam em Roma e tentavam viver como que era Roma ali em Filipos. Então era uma província senatorial, uma província pacífica, então com muitos direitos, com muitos benefícios, com ligação direta ao Senado. Então, se queriam construir um chafariz numa praça lá, eles só mandavam uma carta para o Senado se reunia lá e vinham lá e construíam, depois vinha vários senadores e faziam aquela festa para inaugurar um chafariz ali na praça. Então eles curtiam isso, e era muito importante para os filipenses o fato de eles serem cidadãos romanos. Eles não eram romanos, mas eles viviam como se fosse Roma ali, com a cultura grega, com a forma de pensar grega, da filosofia grega, e com o jeito de cidadania romana, do jeitão de viver romano. Nós temos isso em alguns países, por exemplo, lá no Brasil. A Rosana falou que já não é tanto, né? Mas no bairro da Liberdade é o bairro japonês, mas parece que tem mais coreanos agora lá. Mas você entra assim, né? Você tem aqueles portais, os enfeites, parece que você está dentro do Japão, né? A convivência. Eu não percebia tanto isso. Eu vou querer dar uma passadinha lá, ver se realmente eles são fiéis, eles se mentalizaram tudo aquilo que é o Japão. Mas é isso que acontecia com os filipenses. E eles davam tanta importância para isso. E Paulo, apesar dessa igreja ser pobre, dessa igreja ter essa pressão de que o mais importante para eles era a filosofia grega para eles viverem bem, isso a respeito dos estoicos, e a cidadania romana era muito importante, Paulo fala: olha, isso tudo é muito importante, mas pensai na pátria que está lá no céu, vivam a cidadania que é superior a isso, né? E vocês têm um rei, um senhor, que ele é superior, ele é mais importante, e ele fez algo muito melhor por nós, que é o Kyrios, que é o César, Jesus. Então Paulo aqui coloca os filipenses: olha, vocês estão usando, se vangloriando, curtindo tudo aquilo que Filipos é, mas pensem, nós temos algo muito melhor, temos uma cidadania muito mais em cima. Então, esse fato de se alegrar, que alguns contavam muita vantagem por serem cidadãos romanos e ter a filosofia grega, Paulo fala assim: não é por isso. Isso daí é muito bom, é vantagem, aproveitem, não tem nada de errado, mas se alegrem no Senhor. Porque se alguma coisa aqui não der certo, se o imperador mudar, se acontecer algum desastre, uma perseguição, vocês têm uma cidadania, a pátria de vocês está lá no céu. Isso é garantido, isso é imutável, isso nunca vai se desfazer. Então Paulo vai incentivar eles a batalhar unidos, a se comportar igual as atitudes de Jesus. Então, vivam para Cristo, vivam para o outro, vivam a cidadania celestial. E aí, no último capítulo, Paulo vai dar vários conselhos lá da prisão que ele estava. Então, se tiver alguma dificuldade entre vocês, como a Evode e Cíntia, acabam com isso. Se vocês estão ansiosos, existem recursos, isto é, ore, peça a Deus, tenham a paz de Deus e praticam a justiça, aquilo que é respeitável, de boa fama e tal, e vocês terão Deus do seu lado, Deus estará com vocês. E aí a ideia de Paulo falou: nós somos uma família, entendam o que é o reino de Deus, nós não somos para ser travados e parados só em nós mesmos. Pessoas precisam conhecer mais da graça. Então, contribuem, entendam o reino. Como vocês têm feito até agora, continuem com a sua generosidade. Então, porque fazendo isso, Deus entende, Deus compreende, Deus valoriza. Vocês serão recompensados com muitas bênçãos espirituais. Então, se resumir, os 4 capítulos de Filipenses são esses. Então, a carta, num certo sentido, ela foi escrita para Paulo agradecer uma oferta que ele recebeu dos filipenses. Ele estava preso em Roma,
não podia nem trabalhar, havia muitas dificuldades, muitas necessidades, e esses irmãos a 1.000 quilômetros de distância entendiam o projeto de Deus na vida de Paulo e na vida de outros missionários, de outros pastores, de outras igrejas. Então eles, preocupados, sendo uma igreja pobre, preocupados em sustentar e continuar o ministério de Paulo, apesar de muitas pessoas estarem levantando acusações contra Paulo. Eles entendiam, eles conviveram com Paulo, eles sabiam que ali havia um coração entregue nas mãos de Deus. Então eles enviam Epafrodito não somente para dar essa contribuição, essa oferta, mas também para Epafrodito, durante um certo tempo, ajudar Paulo ali nas suas necessidades. De fazer compra, Paulo não podia sair dali, de dar algum recado, de agendar alguma coisa, chamar alguém para uma conversa, para um aconselhamento, que Paulo estava na casa, ele podia pregar para qualquer pessoa, tinha um soldado ao seu lado, mas ele não podia administrar a sua vida a não ser contando com a ajuda de outras pessoas, até com alimentação, com contatos e aquilo que é necessário para o dia a dia dele viver ali, até que ele aguardasse uma audiência, um julgamento, ou ele fosse considerado inocentado ou culpado. Nessa primeira prisão em Roma, ele vai ser considerado inocente. Os acusadores que levantaram questões com Paulo lá em Jerusalém não vão vir para Roma. Por isso que Paulo apelou para César. Porque em vários julgamentos ele foi inocentado pelos romanos, mas os judeus queriam que houvesse alguma situação para eles pegarem Paulo e matar Paulo. Então ele apela para Roma para ele fazer aquela viagem aventuresca que ele fez, para chegar em Roma, então, aguardar e ser julgado pelo imperador. Agora, era muito arriscado alguém sair de Jerusalém, já que era tudo mentira, já que tudo era inveja, era ira, era amargura, era cegueira. Sair lá de Jerusalém para ir até Roma, acusar Paulo sem nenhuma prova. Qualquer acusador que fizesse isso contra um cidadão romano e não houvesse provas contundentes de acordo com os requisitos romanos, a coisa invertia. Então, o pessoal ficou quietinho lá e deixou Paulo. Então, passou-se o tempo determinado para aparecer testemunhas e Paulo vai ser solto. Nós chegamos, então, na última parte do livro de Paulo, as saudações que ele vai dar para essa igreja. Então, as saudações amorosas e ponto final. Paulo vai encerrar essa carta. Ele podia encerrar de várias formas. Murmurando, ele podia reclamando, xingando até algumas pessoas que estavam inventando que ele só queria saber dinheiro, que ele não era servo de Deus coisa nenhuma, porque se ele fosse o grande servo de Deus, Deus não permitiria que ele passasse por aquelas situações. Então ele podia falar de várias coisas, mas aqui Paulo termina de um jeito tão bonito, tão gostoso. Eu queria novamente ler esse texto, né, e que você prestasse atenção em algumas palavras que vão se repetir. Então Paulo ele escreve aos Filipenses dizendo o seguinte: transmitam minhas saudações a cada um do povo santo em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também mandam lembranças. Todo o povo santo daqui lhe envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Uma das coisas que quando a gente estuda a Bíblia, o primeiro passo para você entender o que a Bíblia está querendo dizer naquela época e depois você transferir o princípio para você, como isso se aplica para você, é olhar o sentido normal das palavras. Então, a Bíblia ela não tem segredos assim que somente os iluminados, um cara que tem uma auréola, a gente vai falar de auréola hoje, que tem algum assim um dedinho ligado numa tomada espiritual que ele então consegue. Então, somente ele consegue olhar para a Bíblia e ver o significado. Não, a Bíblia ela foi comunicada na linguagem humana, com palavras humanas, de cultura humana, e se você faz um processo adequado, correto, usando as ferramentas de qualquer
língua, e quase todas as línguas, todas as línguas, até indígenas, elas têm uma gramática, tem verbo, sujeito, complemento, objeto indireto, figuras de comparação, estilo literário, se é poesia, se é história, ou se é a alegoria. Então, quando você olha para o texto, quer saber o que é isso? No caso aqui, esse livro de Filipenses é uma carta. Então, as palavras, elas têm significado. Inclusive, no caso delas aqui, originalmente ela foi escrita em grego. Então, que as pessoas olham o significado das palavras em grego e tentam traduzir a versão para nós em português, para o japonês. Então, quando você pega uma versão de japonês, inglês, espanhol, quando você olha o texto, se a tradução for bem feita, você vai entender o mesmo significado. E aí, quando Paulo escrevia essas cartas, sabe o que acontecia naquela época? Qualquer irmão se levantava e lia a carta, e sabe o que acontecia? Todos entendiam. Todos entendiam. Talvez tinham uma dúvida, o que será que Paulo está querendo dizer com isso? Explica para nós. Mas eram, não dúvidas assim de significado de palavras, mas eram dúvidas como a gente lê uma carta, lê um memorando, lê um documento. Só que temos 2000 e poucos anos, 2000 anos de distância. Então, algumas vezes, o sentido de algumas palavras usadas naquela época, elas se perdem ou mudam um pouquinho. Então, por isso que nós, que somos tão evoluídos, temos mais dificuldade do que aqueles irmãos que a maioria eram analfabetos, não eram letrados. Nós temos mais dificuldades com eles. Porque Paulo enviava essas cartas, alguém que sabia ler vinha para frente, lia e pronto, final. Olha só, gastamos 21 domingos para tentar entender uma carta. Talvez naquela época, essa carta chegou lá aos Filipenses, eles leram num dia. Legal, entendemos tudo. Então a gente é evoluído. Que coisa, né? E aí, Paulo escreve aqui, trazendo esse último recado. Uma das coisas que eu gosto, na hora que eu vou começar a estudar e ver o que o texto está comunicando para nós, isso eu aprendi com várias outras pessoas, é você olhar repetições, olhar os verbos, olhar as repetições. Vocês perceberam que nesses 3 versículos tem algumas palavras que se repetem? Quais palavras se repetem? Saudações, elas se repetem. Que mais? Cristo Jesus se repete. No 21 e no 23, que mais? Jesus Cristo, já falamos, saudações. Povo Santo. Uma das coisas que talvez a gente possa nos ajudar, como são 3 versículos, é dar uma olhada na estrutura desse texto. Quem faz o que para quem? E o que acontece com esses grupos? Por exemplo, nós temos Paulo, as pessoas que estavam com ele, a ideia aqui, as pessoas que estavam juntinho, lado a lado com Paulo. Então, possivelmente, as pessoas que estavam ali na casa com Paulo. No mínimo, Timóteo e Epafrodito. Que Paulo fala que vai querer mandar Epafrodito e vai mandar Timóteo lá para os Filipenses. Então, no mínimo, Paulo, Timóteo, Epafrodito e possivelmente muitas outras pessoas que estavam ali no dia a dia ajudando, socorrendo, servindo, cuidando de tudo aquilo que acontecia naquela casa, quando Paulo se encontrava com pessoas. Então Paulo está falando, as pessoas que estão aqui comigo, do meu lado, mas o povo santo, isto é, a igreja, os crentes ali de Roma. E também os da casa de César. O que é a casa de César? Em algumas versões fala o pessoal do palácio. A família de César que está lá no palácio. Casa de César aqui é uma das coisas mais bonitas que acontece nessa carta. Porque todas as igrejas, quando souberam que Paulo apelou para o imperador e que Paulo estava indo para Roma, eles falaram, acabou, agora não tem mais jeito. Agora, a propagação do evangelho, na proporção, na intensidade, na extensão que Paulo estava fazendo, vai parar.
Porque Paulo está indo para Roma, vai ficar preso, ele vai ser julgado pelo imperador César e vai morrer. Acabou tudo. Como que Deus foi permitir uma coisa dessa? Não dá para entender que uma coisa assim terrível, e com um homem tão santo, né? Nós falamos muitas vezes isso, tão consagrado, tão dedicado, será que tem algum pecado escondido na vida dele? Ou será que ele enganou a todo mundo até agora? O que vai ser de nós? Então até algumas pessoas começaram a pregar, não, vamos pregar por... E Paulo fala, eles estão pregando por inveja. Estavam pregando o verdadeiro evangelho. A mensagem não era deturpada. E alguns filipenses falaram, e aí, Paulo, olha o que estão fazendo. Estão pregando lá, dizendo que você não é apóstolo, e eles são apóstolos porque eles estão livres. Paulo falou, que bom que eles preguem. Enquanto estiverem pregando o verdadeiro evangelho, preguem. Toda vez que alguém se levantou e pregou um falso evangelho, Paulo chamou de anátema, chamou de cães, chamou de falsos profetas. Mas Paulo fala assim, eles estão pregando o verdadeiro evangelho. Se é por inveja, se é por tentar divisão, não importa. Paulo aqui não está abrindo espaço para pessoas pregarem mensagens diferentes a respeito de Deus. Não, só existe uma. O que eles estavam fazendo? Eles estavam pregando a mesma mensagem que Paulo pregava. Só que a motivação, os desejos e os objetivos pessoais deles eram errados. Paulo fala, isso aí não importa. Importa que Jesus seja pregado. Porque até por uma mula, se alguém ouvir o evangelho, não é o pregador que converte, mas se o evangelho, quando pregado, o Espírito Santo usar, eles vão estar levando pessoas a crerem em Cristo. Depois eles vão ter que acertar as contas com Deus. Agora, toda vez que Paulo fala que alguém pregar um falso evangelho, até com motivação sincera, está errado. Eles estavam pregando com motivação errada, mas pregar o verdadeiro evangelho. Então Paulo fala assim, Paulo, os companheiros, o povo santo e a casa de César. E eles então estavam pregando para causar inveja por Paulo, para tentar provar que Paulo estava errado. E Paulo fala assim, olha gente, que coisa fantástica. Tudo isso que aconteceu na viagem, quase morri no naufrágio, tive que caminhar 120 quilômetros, ficar 3 meses no inverno ali na ilha de Malta, tudo isso para chegar até aqui e eu estar preso nessa casa por falsas acusações, que coisa fantástica! O evangelho chegou até a casa, os familiares de César. Não sabemos se foi Paulo, se esses familiares vieram até Paulo. O que possivelmente aconteceu por causa desses soldados, que eram a elite, a guarda pretoriana, que eram a elite do imperador, que tinham acesso ao palácio, eles ficavam amarrados do lado de Paulo 24 horas por dia. Faziam rodízio. Esses homens foram evangelizados, ouviram o evangelho e viram pessoas transformadas, nascendo de novo. E esses homens nasceram de novo. Então é possível que nem foi Paulo, ou nenhum familiar que veio até Paulo. Paulo não podia sair, mas talvez nenhuma pessoa do palácio veio. Mas esses soldados, quando voltavam com a vida transformada, chegavam no palácio, olha, tem um prisioneiro aí. E eu descobri alguma coisa que eu não sabia. Que eu sou pecador, que existe um Deus criador, que esse Deus está irado contra mim, mas ao mesmo tempo que ele está irado, ele mandou o seu próprio filho morrer em meu lugar. Não existe nenhum falso, nenhum Deus, nenhuma ideia de um outro Deus no universo semelhante a esse Deus. Então esse Deus é verdadeiro. Esse Deus é santo, tem ira, mas ele tem um amor incompreensível, que doa até o seu próprio filho para transformar. E eu vi esses soldados falando. Eu vi, eu experimentei. Eu vi pessoas crendo e sendo transformadas, recebendo de volta todo o significado, todo o sentido da vida, reconciliando. Somente um poder, não é uma religião. Somente um Deus poderoso pode causar tamanha transformação na vida dessas pessoas. Então esses soldados compartilhavam e levavam, e as pessoas começavam a ter interesse, me fala mais, pergunta disso, e os soldados começaram a ser office boy de Paulo. Eu estou imaginando isso.
e começaram a levar o evangelho. Então Paulo fala assim, olha, e essas pessoas da família, dos empregados, dos que administram o palácio, eles creram em Cristo e fazem parte desse povo santo. E eles souberam que vocês vieram me ajudar. Então eles também querem mandar um abraço para vocês. Percebe que coisa bonita aqui? Então Paulo fala assim, eu mando saudações para vocês. Sabe de quem? Minhas, do pessoal que está comigo, de toda a igreja aqui em Roma, e até dos irmãos que creram, que são lá do palácio. Nunca haveria essa possibilidade dessas pessoas ouvirem, se Deus não tivesse permitido todas essas coisas que acontecessem na nossa vida. Muitas vezes situações acontecem na nossa vida que a gente fala, Deus me livre disso, e parece que não livra. Porque quando nós olhamos a situação, aquilo não faz sentido. Aquilo não é bom, aquilo não é lógico. Aquilo muitas vezes parece até injusto. Mas depois de um tempo a gente percebe como que Deus não somente permitiu, fazia até parte do decreto de Deus, em que aquilo acontecesse para trazer uma contribuição tão grande. E que ainda a gente está vivendo parte do tempo. A gente não sabe nem as consequências e os efeitos a longo prazo. Né? Nem Paulo sabia isso. Então, 3 grupos, Paulo, os companheiros, o povo santo e a casa de César, mandam saudações para os filipenses. E ele fala assim, mandam saudações para cada um do povo santo de Filipos. Não é somente para os líderes, não é somente para Evódio e Sintique, não é somente para algumas pessoas que talvez contribuíram, e aqueles que não contribuíram, olha, não manda saudação para eles. Não é somente para os ricos, Lídia, não é somente para o carcereiro, que quase se matou quando Paulo, não é somente para aquela jovem que tinha espíritos de pitonisa e foi liberta por Paulo. Não, Paulo fala, cada um. Cada um. Não sei se vocês entendem a importância da saudação nos relacionamentos. Como é gostoso, né? Quando você vê alguém, você sorri, dá uma mão, dá um abraço, dá um beijo. Os judeus, os homens se beijavam. Tinha um homem lá em Bragança, na minha igreja, toda vez que ele me via, no começo eu fugi dele, né? Mas depois não tinha jeito, eu até gostava e eu dava um beijo nele também. Ele me beijava, mas como era um beijo de amor ali em Cristo, né? Era no rosto. Os argentinos beijam até na boca, os homens com os homens. Os russos também beijam, acho que no rosto também. Mas a ideia da saudação. Eu li há pouco tempo que o porquê aqui no Japão e na Inglaterra, eu acho que na Austrália, não sei quais outros países, você dirige do lado esquerdo. No Brasil, você dirige do lado direito, e a direção é do lado esquerdo, mas você dirige do lado direito da rua. Aqui não. A direção é do lado direito, você dirige do lado esquerdo, e nas escadas, nas saídas, sempre você vai pelo lado esquerdo. Alguns falam, né, existe algum comentário a respeito disso, que é para você facilitar o seu cumprimento. A maior parte das pessoas são destras, então você não chega lá e faz assim, não, você fica do lado esquerdo já para cumprimentar. E ao mesmo tempo, parece que alguns falam também que isso surgiu por causa dos ninjas. A espada ficava do lado esquerdo. Então, se era um ninja amigo, você cumprimentava. Se era um ninja inimigo, você já ficava pronto. E se você ficasse do lado direito, as espadas iam bater uma na outra. E aí era quase que um sinal de inimizade e de briga. Então, não sei o quanto isso é verdade, mas talvez foi por causa disso que hoje se dirige de um lado e a movimentação é sempre você estar do lado esquerdo. Mas saudações é algo assim que Paulo valoriza muito nas Escrituras. E por causa das saudações que Paulo fala no início das suas cartas e no final das suas cartas, várias igrejas se apropriaram de algum tipo de saudação e se tornou quase que o carimbo, uma identidade da igreja. Então tem igrejas que falam paz no Senhor. Você encontra uma pessoa, um amigo assim, paz no Senhor.
E depois de um tempo, quando você tem que conversar com bastante gente, cumprimentar bastante gente, virou, passeou. Passeou. Tem outra igreja que é graça, outra é graça e paz, outra é paz, outra é graça de Deus. Então, a gente e tem igrejas que faz questão mesmo. E tem alguns que falam assim, não, essa pessoa está em pecado, tem algum problema, nem saúda eles. Nem dá a graça para eles. É como se você estivesse transmitindo para a pessoa uma bênção, uma energia espiritual. Então, se a pessoa está em pecado, está com algum problema, você não saúda ela para ela não ser beneficiada com aquilo que você está trazendo para ela. A saudação é uma coisa muito importante, porque a gente, apesar de não ser essa energia, não existia nenhuma coisa, como se diz? Eu esqueci a palavra agora. Mística, né? Mas ela é uma bênção. Ela nos alegra. Ela derruba barreiras. Muitas vezes você está assim, chegando, atrasado, já aborrecido com a família, com as crianças que aprontaram, e já preocupado com o dia da manhã, alguém, irmão, paz do Senhor, graça e paz, que bom que você está. Derruba tudo, né? Você parece dar uma carregada, parece que liga algum botão, alguma bateria reserva aqui, você fica encorajado, você fica animado. E Paulo faz isso em várias dessas cartas. E esses 3 últimos versículos ele faz isso. E ele fala que esses irmãos que estão em Filipe, cada um do povo santo, ele também ora, ele intercede no último versículo, desejando que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito deles. Paulo intercede por esses irmãos. E ele também fala para nós aqui que esse povo santo que está mandando saudações e o povo santo lá de Filipos que vai receber as saudações, eles são povo santo em Cristo Jesus. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Santo. O que é ser santo? Ou santos? Será que é isso? Alguém aqui? Meu pai torce para os Santos. Meu sobrinho também torce. Não é isso. Nem sei nem por que é por causa da cidade. Agora, por que a cidade veio se chamar Santos, eu também não sei. Muitas vezes a gente pensa nesses santos. Heróis, pessoas que deram a vida pela sua fé, pela sua crença, que se mantiveram diante de dificuldades, seus princípios, seus valores, mantiveram firmes ali, então são chamados de santos. A maior parte deles tem alguma coisa em comum nessas figuras. O que é? Oi? O rosto triste, né? Tá. Eu nem sei direito o nome desses daí, né? Mas eu sei que o Santo Antônio você pode rezar para ele, para arrumar um marido, uma namorada, e se ele não arrumar, você coloca ele de ponta cabeça, castiga ele, né? Mas a Igreja Católica, ela tem mais ou menos em torno de 11.000 santos canonizados. Isto é um processo em que a Igreja determina quem é santo ou não. Então tem São José, tem vários aí, né? O São Francisco, que é um dos mais famosos. Eu tenho umas informações aqui, por exemplo, em 1480, no sul da Itália, os muçulmanos quiseram matar 799 cristãos. E uma beata, uma freira muito séria, e mais o líder lá da igreja lá, eles incentivaram, lideraram os 799 cristãos a não abandonarem a sua crença e não se converterem aos muçulmanos. Por causa disso, naquele dia eles foram mortos 802 pessoas.
né, os 799, mais a freira, mais essa beata e mais o padre lá. Nesse dia, por causa dessa firmeza, a Igreja Católica considerou todos eles como santos. Então agora eles têm uma capacidade, eles fizeram um ato muito heróico de uma prova de fé assim, tamanha, que essa obra os capacitou para serem salvos, e essa obra é tão grande que sobrou crédito. Então agora qualquer pessoa que rezar para essas pessoas, para um desses homens e mulheres que morreram com essa atitude de heroísmo, em prol da fé que eles tinham, então receberá as bênçãos que eles têm crédito. Então essa que é a intermediação dos santos. Eles conseguiram fazer algo que os salvou e ainda sobrou crédito que outras pessoas podem então adorar, rezar em nome deles, pedir intercessão, que serão abençoadas. João Paulo II, esse processo era complicado antes. Porque toda vez que alguém levantava, tal pessoa é tão justa, tão boa, ela fez um ato heróico, e havia muita mentira, havia muita enganação. Até o Padre Cícero no Brasil é uma das histórias assim, mais pitorescas que tem. Tanta invenção que tem. Então, até 1983, existia na Igreja Católica, que era processo de canonização, um cargo que era exercido por um cardeal, alguma autoridade da Igreja Católica, que era o promotor da fé. Em outras palavras, ele é o advogado do diabo. Era esse o nome dele. Até o filme Advogado do Diabo é mais por causa disso mesmo. Trouxe nome, mas só puramente nome, não tem nada a ver com isso. Mas era uma pessoa que, por causa que algum padre de alguma cidade, olha, na nossa igreja teve uma pessoa tão pura, tão santa, ela teve uma fé tão firme, e aconteceu algo com ela, e agora pessoas estão orando e buscando nela ajuda, e está acontecendo milagres, aconteceu um monte de coisa. Então, havia muita enganação. Então, muitas pessoas eram todo dia intituladas com, a partir de agora a igreja autoriza vocês a rezarem e a adorarem essas pessoas. Então, até 1983, por causa de muitas invenções, então existia um cargo na Igreja Católica chamado promotor da fé ou advogado diabo, que ia lá tentar provar e tentar desqualificar, investigar cada historinha, cada ideia, para ver se aquilo lá era genuíno mesmo. Só que em 1983, o Papa João Paulo II acabou com esse cargo. E aí, somente no governo dele, no tempo que ele exerceu o papado, ele levou à canonização, que é esse processo de considerar santo, 482 pessoas. Então a coisa agora, porque é uma ideia para agradar, para fortalecer o catolicismo em todo o lugar da terra, porque o catolicismo começou a perder influência. Já o Papa Bento XVI, aquele senhorzinho lá, ele morreu, né, e ele já não era muito favorável a isso, ele só canonizou 45. Então, perceba aí, o João Paulo II, que tirou esse advogado do diabo, 482. Bento XVI, 45. Papa Francisco. É o Papa Popular. Bateu o recorde. Só no papado dele, até agora, 835 santos foram canonizados. Então, são pessoas que são valorizadas, né? São colocadas como herói. A igreja autoriza, então, agora, qualquer igreja, da onde é a pessoa, a fabricar estatuinhas, imagens, e ter na sua casa, criar uma capelinha, venerar, honrar, adorar e pedir bênção e usar essa pessoa como intercessora entre você e Deus. E, né, no processo total de salvação e tudo. Né? Então é uma pessoa que a ideia é, ela fez algo que ela foi salva por aquilo que ela fez e sobrou crédito. Então nós podemos, através dela, então pedir graça, favores para Deus, porque Deus vai conceder. Esse é o processo, então,
de canonização. Para que acontecesse esse processo de canonização, a pessoa tinha que ter morrido já há mais de 5 anos. Então, não era morrer no outro dia começar alguém a orar. Então, a igreja não autorizava ninguém a adorar, a reverenciar, a venerar antes de 5 anos. Depois de 5 anos, as pessoas começavam a fazer isso, e aí esse processo de adoração e intercessão, a igreja não, os padres, as paróquias, não impedia, mas também não colocava dizendo, olha, ele é santo. Então tinha que ficar, depois de 5 anos, ficar de 5 a 10 anos as coisas acontecendo. Então depois vinha uma pessoa que ia registrar e precisava de 3 grandes milagres mesmo, que foi feito em nome dessa pessoa. Mas era tudo na base do falar e do conversar. Então daí fazia um processo e a igreja então autenticava. Essa pessoa é um santo. Depois de 5 anos mortos, mais de 5 a 10 anos, e depois, então, de 15 anos no mínimo, aí depois de 15 anos começava-se um processo que durava vários anos, para depois ainda a pessoa ser considerada, então agora, com a autoridade da Igreja Católica, ele é um santo. Você foi já chamado de santo? Alguém chamou você de santo? Nossa, ela é santa. Que santa mulher. É estranho que esse texto aqui, que nós lemos, Paulo não está falando para pessoas mortas. E ele fala, Paulo, meus companheiros, e os da casa de César, e o povo santo daqui. Manda saudações para cada um do povo santo daí, lá dos Filipenses. Então, será que existia 2, 3, quantas pessoas será que existia que eram santas ali em Roma? E quantas pessoas será que existiam que poderiam ser chamadas de santos lá em Filipenses? Paulo, ele fala de povo. Povo não é 1, 2 ou 3. Então, já aprendemos algumas coisas com Paulo aqui, que não era pouca gente. Segundo, que não estavam mortos, estavam vivinhos da Silva. Então, o conceito de santo que Paulo está trazendo para nós é diferente. Esse conceito foi adulterado e deturpado dentro do próprio cristianismo. E muitas vezes dentro das nossas igrejas, dentro da nossa cabeça, muitas vezes. A gente tem uma ideia errada de santo. Se alguém chegar para você, eu acho você um santo. Eu não, de jeito nenhum. Será que estamos fazendo certo ou errado? Existe um conceito bíblico que a gente pode começar a entender esse processo do que Paulo está falando aqui. Será que esse povo santo era todas as pessoas que eram da igreja? Ou eram os líderes? Ou eram as mulheres viúvas que se mantinham ali sem um novo casamento? Será que eram as jovens que se mantinham sérias com Deus assim e entregavam o seu casamento, a sua virgindade, para nunca ter um casamento? Então, elas se abstinham de todo, vestiam assim, né, uma roupa toda especial. Será que é para essas pessoas que Paulo está falando? Será que é somente aqueles homens sérios nos negócios, fiéis ali? De quem que Paulo está falando? Quem que é esse povo santo? Quem que é esse povo santo lá de Filipenses? 2 palavras, elas podem nos ajudar com referência ao significado de povo santo. Uma palavra em hebraico, que é do Antigo Testamento, e uma palavra do Novo Testamento. Do Antigo é kadosh, e do Novo Testamento é hagios. Para se pronunciar seria colocar um H ali, por causa daquela aspiração na primeira letra do grego. Então você pronunciaria como um H aqui do Nihongo. Qual o significado o que a Bíblia entende de santo? Qual a comunicação que a Bíblia traz para nós de santo? Primeiro, a ideia de separado para uso exclusivo. É alguma coisa que você separou para ser usado somente para isso. Mais nada.
Não deve misturar com mais nada, é puro. É um tratamento, é um uso exclusivo para isso. É tipo aquela, vamos supor, você comprou uma caneta e você usar ela só para assinar alguns contratos. Você não vai usar para o dia a dia. Não, está lá na sua mesa. De repente o cara fala assim, eu quero anotar alguma coisa, me dá essa caneta. Não, essa caneta não, ela é separada só para assinar contrato. Não sei se você tem algum, eu pensei nessa ilustração agora, mas não sei se você tem alguma coisa assim, que está lá, quase nunca é usada, mas quando precisa usada, ela está lá, ela foi designada para aquilo. É tipo ambulância. Né? Ambulância é para uma coisa. De repente você vê a ambulância aí fazendo mudança. Não, peraí, está errado. Ela não foi separada, ela não foi comprada, ela não foi destinada para isso. Ela tem um propósito. Então essa ideia de santo é separado. Quando essa palavra é usada para Deus, ela está se relacionando que, e na Bíblia ele fala que Deus tem vários atributos que Deus tem. Quais são os atributos? Aquilo que Deus é. Deus é santo, Deus é... Não, atributos, qualidades, aquilo que Ele é. Ele é amor, Ele é bondoso, onisciente, onipotente, onipresente. Tem alguns atributos que é só Ele que tem alguns atributos que Ele pede para que a gente tenha também. Então, Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus é justo, Deus é pai, no certo sentido. Além de ser pai, ele também age como pai. Essa ideia, né? Deus é pai. Estou falando, ele age como pai. Mas só tem um atributo que, quando fala-se desse atributo, repete 3 vezes. Nenhum lugar na Bíblia você fala assim, Deus é amor, amor, amor. Deus é bondoso, bondoso, bondoso. Deus é onisciente, onisciente, onisciente. Mas quando fala desse atributo, fala assim, Deus é santo, santo, santo. A ideia aqui, dessa repetição das palavras, dá a ideia de totalidade. Não há sombra de dúvida. A ideia é que Deus é totalmente separado. Do quê? De nós? Do mundo material? Deus é totalmente separado do quê? Do mal. A ideia de santo, quando fala a respeito de Deus, é que Ele é totalmente separado do mal. Isso era um conflito em algumas vezes, principalmente no livro de Abacuque, quando Deus fala para Abacuque que vai usar um povo iníquo, os caldeus, como instrumento para disciplinar a nação de Israel. Abacuque fala assim, mas Deus, se o Senhor usar, só o fato do Senhor estar usando eles vai comprometer a sua santidade. E Abacuque fala, não. Deus fala, não, Abacuque. Eu sou tão puro, tão santo, que eu nunca teria tracinhos de impureza. Então a palavra puro, junto com santidade, reflete essa separação de Deus com tudo aquilo que é mal. Por isso que fala-se que os caminhos do Senhor são retos, são perfeitos, são verdadeiros. Esse atributo santo, 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 qualifica todos os outros atributos de Deus. A santidade de Deus qualifica o amor dele. O amor dele é santo. O meu amor, apesar que Deus me manda eu amar, algumas vezes a prática do meu amor não tem santidade. A prática da minha bondade não tem santidade. Muitas vezes eu posso estar até errando em praticar. Tem até pecado em praticar algo bom. Mas no caso de Deus, a santidade dele qualifica todas as suas ações. E nada do que ele faz tem alguma coisa que é má. Apesar de quando a pessoa recebe, ela pode sentir que é algo mal. Porque Deus vai disciplinar, Deus vai enviar pessoas para o inferno, Deus castiga. Mas isso é pela perfeita e santa justiça de Deus. Até a ira de Deus é santa. Então, nessa questão
de Deus é uma outra compreensão de santidade. É separado de tudo. Agora, na questão nossa, ou de objetos, a ideia de santidade é separado para uso exclusivo, para um determinado projeto. É a ideia de consagrado. Isto é, você está só para aquilo. A ideia de pureza, a ideia de perfeito, a ideia que é uma situação que você se tornou digno de Deus. E muitas vezes a ideia de você ser digno de Deus, dedicado a Deus, não significa que não haja naquele objeto ou em você impureza. Aqui que dá um nó na nossa cabeça. No caso de Deus não há impureza, mas tanto nos objetos, por exemplo, objetos do tabernáculo, eles eram tidos como objetos santos, consagrados, dedicados. Eles eram feitos de ouro. Deus exigiu que os sacerdotes fizessem um processo bem complicado para que fosse o mais puro possível. Mas vocês acham que não existia impureza naqueles objetos? Existia. Porque tudo aquilo que é criado, tudo aquilo que é desenvolvido pelo ser humano, vai ter impureza. Somente aquele que é Deus que não tem impureza. Então, tranquilos nessa questão do conceito de a santidade de Deus e a santidade nossa. Então, a ideia de separado para uso, dedicado, a ideia de puro, isto é, receber uma carga da autoridade de Deus ali, é perfeito, é digno de Deus. A ideia é que é aceito por Deus. Está numa qualidade, numa situação que Deus vai usar com a sua santidade e foi aceito por Deus. Então Paulo está falando a respeito de quem? Veja o versículo Romanos 1,7. Paulo fala que as pessoas que hoje compõem igreja, elas têm uma história. Paulo escreve à igreja de Roma, logo no começo ele fala assim: escrevo a todos vocês, a toda a igreja, todos os irmãos, que estão em Roma, amados por Deus, isto é, vocês foram objetos. Obrigado, Rosana. Escreva a todos vocês que estão em Roma, vocês foram amados por Deus. Antes, nós vimos uma música hoje que fala que Deus nos amou primeiro. Então, a ideia é que nós não preenchemos uma situação que nós imploramos e chamamos Deus. Então, Deus é que nos levou a termos esse encontro com Ele. A impressão para nós é que nós procuramos Deus, mas quando vamos ver essa história é que Deus nos amou primeiro. Ele nos levou a esse encontro. Então Paulo fala assim: escreva a todos vocês que estão em Roma, os salvos e os crentes de Roma, amados por Deus, vocês foram objetos do amor de Deus. E não somente objetos, vocês foram chamados. Deus buscou vocês, chamou vocês, e com o propósito, para vocês serem o povo santo dele. Então, para ser o povo santo de Deus, aqui a ideia de ser um povo separado, um povo de propriedade exclusiva, um povo para uso somente de Deus. E ele fala que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. É interessante que Paulo brinca com as palavras aqui. Esse amados é por causa da graça e da paz que Deus nos deu. E esse chamado para ser o povo santo é para nos tornar, éramos inimigos, éramos impuros, imperfeitos, iníquos, rebeldes. Deus, com a sua graça e paz, nos transformou em seu povo santo. Como que pode isso? E como povo santo, aquele que crê em Cristo como povo santo, recebe saudações. Então o povo santo recebe as saudações que a gente viu aqui em Paulo. Eles enviam saudações. Então é um povo que se comunica, que busca enriquecer um ao outro, socorrem uns aos outros. Em 1 Coríntios 16:1, Paulo fala para a igreja de Corinto que a igreja de Filipenses, quando ouviu que os irmãos lá de Jerusalém estavam com necessidades, eles imploraram para Paulo a possibilidade deles também contribuírem e socorrerem aqueles irmãos que eles não conheciam, que estavam longe, distantes. Não era nada com eles, mas só pelo fato deles serem do mesmo povo santo de Deus, resgatados, amados e chamados, Paulo nos dê essa oportunidade de socorrer aqueles irmãos lá. Então, o povo santo de Deus socorre uns aos outros. O povo santo de Deus percebe que tem a necessidade de ser aperfeiçoado. Porque apesar de ser chamado povo santo,
Quando a gente olha para nós, olha no espelho da nossa alma, cara, quantos problemas nós temos? Não somente no sentido assim de ser aperfeiçoado, no sentido de tirar, remover alguma coisa que não tem nada a ver com o caráter de Deus, mas também se apropriar de coisas boas para ser útil nas mãos de Deus. A palavra que Paulo usa aqui em Efésios 4, versículo 12, é uma palavra chamada catartizen, que ela é usada para quando alguém quebrava o braço, e você vinha e colocava tudo, os ossos no lugar, daí colocava a tala, enfaixava até que aquilo solidificava. Essa é a ideia aqui. A ideia é que, por causa do nosso pecado, quando nós somos amados e chamados e vemos pertencer ao povo de Deus, nós estamos quebrados, nós estamos complicados. Apesar de Deus nos chamar como santos, nós precisamos de aperfeiçoamento. Precisamos que alguém venha ao nosso lado e ajeite, que tenha conhecimento do problema. Você não vai entregar o seu braço quebrado para qualquer um. Você vai entregar, vai buscar um hospital, e muitas vezes você seleciona qual hospital, qual médico. Porque tem que entender do assunto. Tem que saber o que está fazendo. Então, Deus, Efésios 4 fala que Deus colocou na igreja pessoas capacitadas para ajudar no aperfeiçoamento do povo santo, para que cuide de sarar coisas quebradas. Essa palavra também é usada para os pescadores. Então, tem até um vídeo, recentemente, podia ter trazido aí, mas acho que vocês viram, de um cara, ele está no barco, na ponta do barco, ele está com uma rede, ele lança a rede assim, não sei se já viram, a rede ela se espalha assim de uma forma tão bonita e ela cai toda armada longe, perfeita. Então você fala, se eu pegar aquela rede, vai eu e a rede tudo para o fundo do mar, porque eu não sei. Agora, antes dele lançar essa rede, teve uma preparação. Ele veio do mar, e toda vez que o marinheiro vem do mar, da pesca, ele recolhe a rede, tem galho, tem plantas, tem buracos na rede. Então a primeira coisa, ele tem que limpar a rede, desenrolar a rede, porque ela vem muitas vezes tudo assim, enrolada. Então ele tem que desenrolar, daí ele tem que ver se tem algum buraco. Porque se ele gastar um dia inteiro para ir até o mar e jogar a rede e pegar um grande cardume, na hora dele puxar, se tiver um pequeno buraco, ele perde tudo. Então existe um trabalho de aperfeiçoamento daquela rede, de consertar, de limpar, tirar aquilo que não é da rede, limpar, desenrolar, deixar certinho. Daí tem um processo de dobrar essa rede, que é o aperfeiçoamento. Você dobra de um tal jeito e deixa ela quietinha no cantinho. Na hora que você chegar no lugar correto, aquela rede vai estar esperando. Na hora que chegar na hora certa, quando você vê um cardume, então as pessoas, com prática, elas vão e jogam a rede. E a rede colhe e traz alta produção para o pescador. É aqui que Paulo está falando a respeito de pessoas aperfeiçoadas. Os santos, apesar de serem chamados santos, precisam de aperfeiçoamento. Eles precisam ser consertados, coisas que estão quebradas. Eles precisam ser limpos. Precisa retirar coisas que não pertencem à utilidade da rede. Precisam ser preparados e dobrados. E precisam ser lançados para fazer uma grande frutificação. Apesar de sermos chamados santos, os santos também estão sendo abençoados por pessoas que Deus colocou a serviço da igreja e dentro da igreja, pelo pessoal de louvor, ali em cima tem irmãs capacitando nossos filhos, tirando alguma coisa que não serve, colocando, armando eles para daqui 15, daqui 6 anos, 7 anos, não sei, de repente eles estarem aqui na frente, no momento exato, sendo lançados para colherem frutos. Então, apesar de sermos chamados de povo santo, nós precisamos de aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento, ele não é cada um numa direção. Eu gosto de ser assim, então vocês... eu gosto do jeitão de Paulo, eu gosto do jeitão de Pedro, eu gosto do pastor Nelson, eu gosto do pastor José. Vou copiar o que eles são. Não. Todos
são transformados, apesar de serem já povo santo, são transformados de glória em glória à imagem de Jesus. Nós temos um padrão fixo. Nós não temos um monte de gente para olharmos. Apesar que pessoas muitas vezes nos inspiram. Faz com que com as suas atitudes a gente entenda as atitudes que tinham em Cristo. Mas elas não são modelos definitivos, padronizados para nós. O modelo padronizado é só Jesus. Não sei se vocês se lembram aqueles arados que tinha antigamente. Né, que o cara pegava aqui, 2 bois, 2 vacas, assim, na canga, e eles iam embora. E aí um jovem que chegou numa fazenda e viu que aquele fazendeiro ali, ele fazia os sulcos, né? A função do piloto do arado ali é forçar o arado a entrar com a lâmina no chão e fazer traços assim na terra para depois ser plantada, revolver a terra para facilitar o plantio e a produção da colheita. Então a função dele é cravar aqui e dar direção, que os bois estão indo. Ele tem que dar direção, então ele puxa um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, tal. E esse jovem urbano, né, da cidade, chegou esse homem e viu os traços estavam retinhos, e perfeitos. E ele falou assim: puxa, mas como que o senhor consegue essa grande distância fazer esses traços tão retinhos, tão perfeitos? Ele falou assim: é fácil. Eu fico olhando para um alvo fixo, para uma árvore. Eu olho para lá. Então eu sigo sempre na direção dela. Eu não olho para uma vaca que está solta. Eu não olho para algum animal. Eu olho para algo que está fixo. E com essa ideia aqui, nós somos transformados à imagem de Deus. Jesus é o único imutável, aquele que não muda, que não precisa de upgrade, não precisa de atualização. Então, ao sermos aperfeiçoados e ao sermos transformados, Paulo fala assim: sendo povo de Deus, nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Isto é, o padrão para a nossa mudança, para me satisfazer, puxa, eu estou seguindo, eu estou indo nessa direção, é Jesus. Se eu olho um irmão, então eu olho para ele, né? Eu olho para o Silvio, puxa, o Silvio é meu alvo. Então estou olhando lá, estou me assimilando o jeitão dele, estou me apropriando de algumas atitudes, do jeito que ele faz as coisas, do jeito que ele pensa, do jeito que ele responde. Então estou lá pegando. Daqui a pouco eu vou me aproximando dele. E pode ser que ele fique para trás. E agora, o que eu faço? Eu perco o rumo. Jesus Cristo nunca vai ficar para trás. E cada vez mais perto de Jesus, se prepare. Mas nós vamos ver a nossa miséria e a distância do caráter dele conosco. De longe, pô, sou igual a ele. Se aproxima dele. Pedro, quando se aproximou num dia e viu o poder de Jesus na pesca milagrosa ali que ele fez, Pedro falou para Jesus: mestre, arreda, vai longe. Eu sou pecador, vai longe. Aí Jesus: não, Pedro, vem aqui, eu quero ficar do seu lado. Eu quero te transformar. Eu quero mudar você de uma pequena rocha para uma grande rocha. Eu quero te lapidar. E aí a ideia são transformadas na imagem de Cristo. Olha que próprio Pedro escreveu: agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Então nós temos o Deus Santo nos chamando, nos tornando um povo santo e nos chamando para ser santo. Parece que tem uma confusão aí. Oi? Aqui, né? Parece que tem uma confusão aqui. Nós somos tidos como povo santo, mas precisamos de aperfeiçoamento e precisamos mudar, crescer a imagem de Cristo. Somos ou não somos? Veja que Paulo fala, Pedro também fala a respeito dessa identidade, do que é, alguns sinônimos do que é ser povo santo. Pedro ele usa lá um versículo lá de Êxodo, e Deus falou através de Moisés para o povo. Pedro fala isso para a igreja, para todos aqueles que creem em Cristo. Vocês, porém, são povo escolhido. A ideia é de santo. Reino de sacerdotes, isto é, pessoas que trabalham
em prol de Deus ali. Nação santa, nação separada. A igreja é isso. Propriedade exclusiva de Deus. Nós temos um único dono agora. Então, nós temos chefes, nós temos pessoas que são autoridades sobre a nossa vida. Mas, de repente, se uma dessas autoridades que existem, elas nos obrigarem a fazer algo contra Deus, nós somos propriedade exclusiva dele. Dele não vamos abrir mão. Se nos ordenarem a aceitar algumas coisas que Deus é contra, nós não vamos abrir mão. Pode colocar a gente na parede, por isso pode atirar, pode me matar. Se a arma vai disparar, eu não sei. Mas eu sei de quem eu tenho crido e é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei a quem pertenço. Eu sei que foi pago um grande preço, um alto preço para me comprar. Então Paulo fala assim, nós somos isso, povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Assim, por causa disso, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, por sermos isso, esse é o propósito de nós sermos santos. Por sermos isso, então, nós somos povo escolhido, reino de sacerdotes, olha que coisa importante, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, mas não é para a gente se mostrar. Pedro fala, assim, por causa disso, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ele chamou, venha das trevas, venha para a luz, venha conviver comigo. Então, aquilo que a gente fala, toda a glória seja sempre para Deus. Apesar da gente sair de uma situação e sermos assim, as pessoas se entusiasmarem e verem as coisas gostosas que estão acontecendo com a gente, o louvor é para Ele, a glória é para Ele. E eu queria mostrar talvez uma solução para essa ideia que a gente viu até agora. Somos chamados povo santo, mas temos que ser transformados, temos que ser aprimorados. Então como que é? Somos ou seremos? Ou devemos ser? Somos chamados para ser, mas somos chamados como povo santo? Talvez é uma tentativa, tá? É uma coisa que eu gosto de fazer, porque isso facilita a forma de eu compreender algumas verdades na Bíblia. Eu e você estávamos caminhando em trevas. Achávamos que era donos da verdade, inventamos coisas inúteis, aquilo que compreendíamos a gente achava que era tudo certo, aquilo que fazia achávamos que era tudo correto, mas de repente, e nessa situação a Bíblia fala que nós estávamos como inimigos de Deus, e sendo inimigos de Deus, a ira de Deus estava sobre nós. A ira de Deus se revelava contra toda a impiedade, e nós achávamos que éramos donos do pedaço. De repente, Deus então veio mostrar para nós as nossas condições, a nossa situação. E Ele enviou seu Filho Jesus. Jesus que se encarnou, viveu aqui, mostrou o amor de Deus, mas Jesus lá na cruz revelou toda a verdade a respeito da nossa miséria, que nós éramos inimigos, e da realidade de quem Deus é. É um Deus puro, santo, justo, verdadeiro, enquanto nós somos ímpios, inimigos de Deus, e estamos em trevas. Lá na cruz, então, para aquele... lá na cruz, nós entendemos a graça de Deus. Porque como inimigo de Deus, nós entendemos a diferença, a inimizade, a briga que nós temos com Deus, e lá na cruz a gente entendeu que nunca conseguiríamos fazer algo que pudesse resolver esse problema. E a cruz, ela demonstra o amor de Deus, o amor santo de Deus, que gratuitamente ofereceu o seu Filho Jesus, para que recebesse nele a condenação, a ira que pertencia a nós. E lá na cruz Deus julgou o mundo, julgou Jesus, julgou o nosso pecado, e lá na cruz Deus reconciliou o mundo consigo. E disse, todo aquele
que crê naquilo que Jesus Cristo fez, que Ele é homem e Deus, na obra que Ele recebeu a minha ira, que era contra vocês. Se vocês crerem, vocês serão salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, pela graça, sem nenhum mérito. Você lembra lá os santos que a gente viu? Cada um tinha que ter um mérito de fazer mais. A Bíblia fala, ninguém, não há um justo, não há um sequer que possa resolver o problema entre o homem e Deus. E Deus fala assim, é pela graça, é um presente meu. É graça para nós, mas custou um grande preço. Um preço infinito, do tamanho de Jesus ali na cruz. É graça, porque nós recebemos sem precisar pagar nada, mas Jesus Cristo pagou por nós. E ela é apropriada, ela é imputada, nós passamos a ser beneficiários dessa graça através de somente crer em Cristo. No momento que nós cremos, nós somos justificados. Deus nos declara justos, isto é, não tem mais pecado, é inocente. Deus bateu o martelo, na hora que eu tive febre, Deus bateu o martelo a meu respeito, ao meu ser. Você não tem mais condenação. Aí eu falei, mas eu sou mau ainda, não houve nenhuma transformação, eu acabei agora sendo purinho da Silva. Não aconteceu nada. Mas, juridicamente, Deus falou assim, você agora é aceito por mim. Eu te declaro justo, sem condenação, porque Jesus levou essa condenação. Nesse momento, na hora que eu depositei fé e que Deus me declarou justo, Deus me deu uma posição de santo. Nesse momento, porque eu sou aceito por Deus, eu me tornei propriedade de Deus, chamado para uso exclusivo de Deus, e eu tenho uma posição, um status legal diante de Deus como santo. A ideia é que eu sou puro, não tenho mais pecado, e eu fui aceito por Deus, porque Deus não aceita quem tem pecado. Só que os meus pecados foram transferidos para Jesus. E eu recebi a justiça de Jesus pela graça e mediante a fé. E a fé me justificou. E nesse momento que eu criei em Cristo, que eu entendi a minha situação, eu fui colocado numa posição santa diante de Deus. É algo que, para Deus, mesmo que a nossa história seja diferente aqui. E essa situação, ela vai perdurar por toda a eternidade. Ela começa agora. A nossa eternidade começa quando você e eu cremos em Cristo e que fomos justificados. Nós recebemos uma posição diante de Deus, ninguém muda mais essa posição. Ninguém muda mais esse status, nem você. Porque é Deus, o Pai, que segura você em suas mãos, é o Filho que segura em suas mãos, e o Espírito Santo que selou você, é um carimbo, é um incã, que garante que agora eu e você somos propriedade de Deus. Ninguém pode violar essa propriedade. Essa situação, essa posição minha e sua vai durar para sempre. Só que aí você fala e eu penso, a situação é lá, mas é aqui. O negócio aqui é feio. Eu estou longe disso. Lá, a nossa posição de santo é que nós nos tornamos semelhantes a Jesus em matéria de santidade. Não temos culpa diante de Deus, não temos pecado, não temos condenação. Toda a nossa condenação foi em Jesus. Mas aqui ainda, amanhã eu vou pecar, daqui a pouco, qualquer coisa, né? A cada segundo eu estou pecando. O próprio apóstolo João falou assim, se alguém disser que não tem pecado, já mentiu. Já pecou. Então nós vivemos uma realidade enquanto aqui. E a realidade histórica é essa. Então aí surge um processo dinâmico e progressivo
que a Bíblia fala que é o aperfeiçoamento, que é a transformação de glória em glória à imagem de Cristo, que é chamado de santificação. Nós não vamos enfrentar esse processo de santificação para nos tornarmos salvos. Nós vamos começar esse processo de santificação porque somos salvos. Porque já estamos naquela situação lá em cima. Então, alguma dúvida aqui? Tranquilos? Então, não é porque eu estou lá em cima, legal. Alguns crentes de Roma falam assim, então, beleza, se eu fui atingido pela graça de Deus, se a situação não mexe em mais nada, não se altera, não vai ser prejudicada, então vou me entregar ao pecado. Porque aí eu até recebo mais amor de Deus, mais graça de Deus. Paulo fala, não, de jeito nenhum. Porque agora você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a Ele. E enquanto você viver aqui, você foi chamado para servir a Deus, para espelhar as transformações e essa alegria, mesmo diante de sofrimento, de que Deus está na sua vida. Então esse processo aqui é de santificação, é a prática. Então a nossa posição é de santos. A nossa prática é um processo progressivo, dinâmico, com o Espírito Santo em nós, com o uso da palavra, com a instrumentalidade da igreja, com oração, então com essa dependência de Cristo. Então é uma vida dinâmica, e a gente cresce um pouquinho, daqui a pouco para um pouquinho de crescer, talvez dá uma caidinha e volta. Então aquele que é santo, ele não vive na prática do pecado, ele abandona o pecado. Agora, não significa que ele não peca. Ele não tem mais aquele hábito de gostar de pecar hoje, amanhã, e não se arrepende. Agora, quem é santo, quando peca, se entristece, pede perdão, clama pelo perdão de Deus, confia que Deus perdoa. Então, o que pode acontecer aqui, se o progresso nosso é pequeno, podemos perder um pouco a comunhão com Deus. Todo pecado ele vai interferir na nossa comunhão, no nosso relacionamento. Por isso que temos que clamar, confessar, isto é, concordar com aquilo que fizemos é pecado, e clamar pelo perdão, não perdão para a salvação, mas o perdão para um relacionamento. Os meus filhos, quando faziam alguma coisa errada comigo, eu ficava irado com eles. Eu repreendia eles. E naturalmente, mesmo nós seres humanos, a gente fica um pouco em silêncio com eles. E eles sentiam isso. Depois de um tempo, eles vinham, se aproximavam, pai, me desculpa. E eu os perdoava. Algumas vezes até deixava alguma disciplina para eles. Mas em nenhum momento eles perdiam o status de serem meus filhos. Mesmo que eles vão embora de casa, mesmo que eles aprontem, nunca vão perder o status. Se na humanidade, se nos nossos relacionamentos, nós que geramos nossos filhos, e alguns de nós geramos por acaso, né? Nossa, nem pensar em ter um filho, e eles vêm. Imagine Deus que teve o propósito de te gerar como filho. Ele vai te levar. Então essa caminhada aqui, a imagem de Cristo, o alvo é olhar para Cristo. O alvo é olhar aquilo que nós somos, a imagem de Cristo. Então nós mudamos tentando chegar o mais perto possível daquilo que nós somos. É trazer o futuro para agora. Você lembra que eu já falei várias vezes isso? É sermos aquilo que nós somos no futuro. Só que nós nunca vamos alcançar. Isso é desanimador, mas também é alegre. Porque a gente percebe que se não vamos alcançar, nós vamos depender de alguém. Nós dependemos. E Deus não desiste. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Se Ele nos transformou nessa situação, Ele vai fazer que nós, estando nessa situação, nós chegaremos àquilo que Ele quer que a gente chegue. Então, um dia, nós teremos a nossa escatologia. Nossa escatologia pode acontecer, eu estou na fila lá na frente. Pode ser a nossa morte. Pela idade, eu estou na frente de todo mundo aqui. Então, na hora que acontecer a minha morte, eu tenho esse encontro escatológico. Na hora da morte, eu serei aquilo que eu sou em Deus, em Cristo. Mas, se nós estivermos vivos,
e antes de morrermos, Cristo voltar, então eu também terei esse encontro. Então aí eu serei transformado com incorruptibilidade e estarei para sempre com o Senhor, porque Deus só aceita essa posição, convivência eterna com Ele, porque nós estamos em Cristo. Então nós seremos transformados, nós seremos equiparados àquilo que nós somos em Deus, mas ainda estamos vivendo essa experiência aqui. Esse encontro com Cristo será a glorificação. Então será a santidade, vai nos permear. Aqui nós nos tornamos santos como posição, aqui nós estamos sendo santificados, e no futuro nós teremos a santidade plena em nós, e não seremos Deus. Teremos aquilo que Deus é, mas não seremos Deus. Conviveremos com Ele, veremos a sua glória, tranquilo, uma convivência sem interrupção, sem medo, mas não seremos Deus. Objetos da obra de Jesus. Mas nós que estávamos aqui, vimos a cruz, entendemos a graça, tivemos fé, fomos justificados, nos tornamos santos, estamos sendo santificados, teremos glorificação. Tem algumas pessoas que veem essa verdade, o Evangelho, e rejeitam. Então a vida delas continua. E na escatologia pessoal, na sua morte, ou na volta de Cristo, então eles desfrutarão da condenação. Estarão habitando eternamente em juízo com um lugar que não foi preparado para os homens, foi preparado para Satanás e os seus demônios. Mas por rejeitarem a cruz, o destino será terrível. Aonde está o ponto de toda essa história? Quando Paulo fala assim, o povo santo daqui saúda o povo santo dali. Paulo está falando, essas pessoas que creram aqui estão mandando saudações em Cristo para vocês que creram aí, que têm uma posição perfeita em Cristo, mas que estão caminhando na sua história em santidade. São perfeitos? Paulo fala assim, nós que somos perfeitos, lá no capítulo 2. E ele, depois, logo após alguns versículos depois, fala, não que eu tenha alcançado a perfeição. É claro, nós somos perfeitos, mas ainda não alcançamos a perfeição. Né? Nós somos perfeitos, mas ainda não alcançamos a perfeição. Então, se alguém chegar para você, você é santo? Sim, eu sou santo. Você é santo? Ainda não. Essas duas respostas são possíveis. Na posição, ninguém mexe. No dia a dia, cada dia eu sou um pouquinho melhor. Devo ser um pouquinho melhor. O ponto central nesse gráfico, onde está? Aqui. Justamente, Lourdes. Justamente. A fé. O resto é muito importante. Mas o que é mais importante é isso daqui. Saber que é de graça e pela fé que eu tenho a minha vida totalmente transformada. Que eu resolvo a questão eterna da minha vida. Como e o tempo, o momento, as condições que vão acontecer depois, não sei a hora exata. Deus falou assim, isso compete só ao Pai. Jesus falou, só compete ao Pai. Mas eu tenho que entender que eu tenho um problema com Deus e eu posso resolver esse problema através da fé, porque Cristo resolveu o problema. Olha só que João, o apóstolo João fala, escreve, pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual que é a vontade do Pai? O que significa olhar aqui? Tem algumas palavras no grego que é difícil traduzir. Essa palavra olhar pode significar saber. Mas é um saber não somente intelectual. É um saber experimental.
Você pode ter aula de direção. Eu posso explicar aí, né, Aline? A gente fala, Aline, quando chegar aqui, tal, vai lá, faz aqui, né? A Rosana explicava tal. Mas vai fazer o teste. Então você só sabe depois que você ouviu, teve aulas e dirigiu. Então, por isso que as pessoas preferiram usar a palavra olhar. Então, porque você pode saber com os olhos fechados, mas quando você olha, é como se trouxesse para você. E a ideia de olhar aqui é olhar para o filho, mas num momento do filho. Num momento da história do filho. Então, olha só. Pois é a vontade do meu Pai que todo aquele que olhar para o filho. Olhar quando? Não é somente a pessoa dele, mas é algo que ele fez. É olhar naquele momento que ele foi pendurado ali na cruz. E depois de 7 frases, a última frase ele falou o quê? Está consumado. Naquele momento, Jesus falando aquilo, ele falou assim: Pai, a tua vontade foi consumada. A vontade do Pai era que o Filho viesse, se encarnasse e morresse, se sacrificasse por mim e por você. Então, quando eu olho para o Filho, eu olho aquela cena da cruz e eu creio, isto é, deposito toda a minha confiança, não é somente saber, entender, mas eu deposito toda a minha confiança. Eu abandono as minhas ideias de se Deus existe, não existe, eu creio que Deus existe. Eu abandono todas aquelas minhas ideias, pode ser desse jeito, pode ser daquele jeito, talvez Deus não julgue, talvez a gente morra, Deus manda eu para um lugar, passar um tempinho ali, meio dando um banhinho com soda cáustica, assim, para dar uma purificada. Eu abandono tudo isso aí. E eu creio que somente Jesus é o sacrifício que me purifica de todo o pecado. E eu confio a minha vida, abandono os meus esforços. Não importa a quantidade, o tamanho, a intensidade, a extensão dos meus pecados. Eu creio que Ele morreu por mim e me aproprio disso, me aproprio do perdão. E me alegro e sou grato a Deus e passo a amá-lo. E essa ideia que é crer. Não tem mais dúvidas. Então, eu vou começar a ter a vida eterna. Então, eu tenho a posição de santo. E a certeza aqui é que Deus fala, e eu o ressuscitarei no último dia. João não fala, ele será ressuscitado. Não, eu. Deus está falando, eu o ressuscitarei. Mas vai ter gente que talvez não vai tentar evitar. E daí? Consegue? A história da Bíblia é Deus estabelecendo um plano para resgatar a mim e a você. E a todo momento, homens e Satanás atrapalhando esse plano. O que aconteceu? Deus realizou esse plano. Então Deus está falando assim, eu o ressuscitarei. É garantia. A garantia, Deus fala, a garantia sou eu. Eu espero que você tenha essa tranquilidade que Paulo fala aqui. O povo santo daqui saúda o povo santo dali. 1000 quilômetros de distância, mas pertenciam ao mesmo Deus. Eram salvos pela mesma fé, desfrutar do mesmo batismo. Tinha um só Senhor, apesar de Filipenses ser uma mini Roma e Paulo está em Roma, mas o César deles era o mesmo. Tinham o mesmo Deus, tinham a mesma salvação e seriam todos ressuscitados pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Eu espero que você tenha passado por essa experiência. Se você ainda não passou, procura a gente, procura qualquer outra pessoa da igreja aí. E é tão simples. E você pode fazer isso particularmente com você mesmo. É entre você e Deus. Você não precisa nenhuma prática. A fé está lá no nosso coração, na nossa mente. Mas é tão bom quando a gente tem essa fé e a gente compartilha, a gente manifesta, a gente declara para outras pessoas, olha, eu entendi a mensagem do Evangelho, eu também criei.
em Cristo. E desfrute da vida abundante que Deus vai te dar e já te deu. Amém?